Boa noite! Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite, amigos do bem. Como é bom ser do bem, não é mesmo? Como é bom ficar em paz com os nossos pensamentos. Como é bom estar em sintonia com projetos sociais, com pensamentos de alegria, enfim, como é bom ser do bem. Essa semana nós estamos falando sobre a solidão. Eu vi aqui um texto e eu fiquei refletindo, será que é isso a solidão? Será que a solidão ela é uma forma de comodidade? Como assim, Marina? Ele falou assim aqui, ó. A busca pelo isolamento, solidão, muitas vezes esconde um egoísmo velado. É a zona de conforto onde a pessoa não quer fazer o esforço de conviver, compreender e servir ao próximo, protegendo-se em seu próprio eu. Gente, eu nunca tinha pensado nisso. Que de repente uma pessoa que fala assim: não, eu quero ficar sozinha comigo mesmo, chegar na minha casa, não ter estresse, eu gosto de trabalhar no computador, na minha home office, porque, gente, dá trabalho conviver com as pessoas. E vocês já viram o quanto que nós temos que trabalhar o nosso eu para poder viver com os outros? Então, de repente, a solidão a gente usa de maneira geral, que é cômodo. Se eu não saio, não vejo ninguém, eu não me estresso com ninguém. Se não tem ninguém na minha casa para me perturbar, eu também não preciso trabalhar a minha indulgência, o meu jeito de ser mais amoroso, controlar as palavras. Olha quanta coisa tem. Eu não tinha pensado nesse lado da coisa. Então, gente, vamos começar a analisar o porquê que eu quero, às vezes, ser sozinho e o porquê eu não quero relacionamentos. O que nós, de fato, estamos trabalhando em nós. E se estamos nos melhorando ou não, ou se simplesmente é uma comodidade. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão. Do livro Convites da Vida, de Edivaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Quando terminarmos essa leitura, o nosso próximo livro será Relicário de Luz, de Francisco Cândido Xavier, por autores diversos. Leitura de hoje, 55. Convite à solidariedade. Trata-o e quanto gastares demais, na volta eu te o pagarei. Lucas capítulo 15, versículo 35. São muitos necessitados que desfilam aflições, aguardando entendimento e socorro. Uns estão assinalados rudemente por deformidades visíveis que constituem a cruel recidiva de que a precisam para aprender conduta e dever. Outros se encontram sitiados por limitações coercitivas que funcionam como presídio correcional, a fim de os habilitarem para a futura convivência social. Alguns se apresentam com dificuldades no raciocínio e na lucidez, embora a aparência harmoniosa, como se fossem estetas da forma emparedando misérias mentais que os ensinam a valorizar
oportunidade e bênção. Diversos conduzem feridas expostas, abertas em chagas purulentas, com que drenam antigas mazelas e corrigem paixões impressas nos painéis do perispírito, submetidos à terapêutica renovadora. Vários estão estigmatizados a ferro e fogo, padecendo dores morais quase superlativas, em regime de economia e de felicidade, exercitando as experiências da esperança. Um sem número de atados à fome e à discriminação racial, sob acicates poderosos, estão treinando humildade para o futuro. Todos aguardando piedade, ensejo para conjugarem os verbos servir e amar. Há outros, porém, esperando solidariedade. São os construtores do ideal edificante, os servidores desinteressados, os promotores da alegria pura, os trabalhadores da fraternidade, os governantes honestos, os capitães da indústria forjados no aço da honradez, os pais laboriosos, os mestres e educadores fiéis ao programa do bem. Sim, não apenas os que pagam o pretérito culposo, mas, sobretudo, os que estão levantando o mundo novo dos escombros que jazem no chão da humanidade. Nobre e fácil chorar a dor ao lado de quem sofre. Felizes também os que podem oferecer-se solidários aos que servem e amam ao Senhor, não obstante os diversos nomes e caminhos pelos quais se desvelam, operários da era melhor do amanhã ditoso. Solidariedade também para com os que obram no bem. Sim, muitas das vezes nós vemos várias situações onde nós temos pessoas que começam o trabalho. E a gente pensa assim, poxa, fulano fez um trabalho tão legal, eu também quero fazer esse trabalho. Por que, em vez da gente, às vezes, fazer um trabalho novo, por que nós não fortalecemos um trabalho existente? E que por muitas das vezes, a duras penas, aquela pessoa tenta manter a quentinha que distribui, a servir numa casa espírita, a praticar o bem com comunidades em situação de risco, em situação de desprovimento, até moral e material. Então, gente, nós temos tantas chances de estarmos engajados em alguma coisa boa. Por exemplo, todas as pessoas que estão aqui agora na Ave Maria, nós estamos engajados nesse fortalecimento da corrente do bem. Olha que maravilha! E através desta corrente, através dessa vibração, desta iluminação, estamos sendo intuídos a prestar mais caridade e mais poder fazer para o bem da humanidade. Lembrem-se que nós estamos preparando a grande terra, fertilizando para as sementes que estão chegando nesse planeta de modificação, de regeneração, e que nós é que estamos preparando. Então, se nós não prepararmos um solo de amor, de fraternidade, de bem ao próximo, essas sementes que vão chegar, elas não têm um plano, uma guia, uma estrada para seguir no bem. Então, cada vez mais, estamos nós respondendo por tudo que há de vir. Então, vamos começar a partir de agora, começar essa solidariedade para que a obra seja feita através desse alicerce? E continuemos com o nosso programa.
queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço com certeza, com muito carinho, o empenho de todos vocês nos ajudando com o 13º de nossos colaboradores. Eu já falei aqui que não importa que seja 2, 5, 10, 50, o importante é a boa vontade de ajudar. E isso, com certeza, todos nós temos. Mais uma vez, gratidão. Juntos somos mais fortes. Obrigada também pela ajuda à nossa técnica Daniele, pois o carinho de vocês com ela nas redes sociais, ela conseguiu arrecadar já um dinheirinho e já iniciou a reconstrução de parte da sua casa atingida. Gratidão, vocês são maravilhosos. Agradeço o envio dos itens para o nosso bazar, lembrando que aceitamos roupa de cama, mesa, banho, decoração, sapato, móveis, brinquedo. Tudo é válido e tudo nos ajuda e contribui para que com esse dinheiro nós façamos pequenas melhorias na casa. Muito obrigada! E também com a sua ajuda, em breve eu tenho certeza que conseguiremos as 15 cadeiras que ainda faltam para um conforto de algumas de nossas vovós. Mas logo, logo nós vamos conseguir isso, eu tenho certeza. Estamos precisando agora de cadeiras reclináveis. Para maior conforto para nós, idosas, contamos com sua colaboração. Na próxima quarta-feira, dia 22 de julho, faremos de novo a nossa palestra quinzenal aqui em nosso auditório, de 4h30 às 5h30, com o nosso palestrante do Jeide, Américo. O tema é a lei de causa e efeito, o karma e a justiça divina. Lembrando que quem puder colaborar com 1 quilo de alimento será muito bem-vindo. Conto com você e na sua presença aqui na nossa palestra. Ah, tá chegando, hein? Tá chegando o quê? Tá chegando o quê? Agosto, o mês do papai. E teremos de novo o nosso almoço na casa. Vamos fazer uma coisa diferente agora. Vamos fazer um rodízio de massa. Eu adoro o macarrão. E você, gosta também? Eu adoro. Então vamos fazer assim um macarrão, onde você vai trazer a sua família, você vai vir aqui se divertir com a nossa música, o bingo, e olhar de novo os nossos amigos, um reencontro, não é mesmo? Então, nesse almoço, faremos esse rodízio de massa com molho, 3 tipos de molho. Molho à bolonhesa, molho à parisiense e molho ao sugo com manjericão. Já está dando água na boca, que delícia! Vamos adorar ter você aqui. Lembre-se, 16 de agosto, 3º domingo. Eu já estou falando desde agora para você colocar na sua agenda, tá bom? Bem, agora também vamos falar das nossas atividades aqui da casa, que não param. Quarta-feira, estudo do Evangelho e do Espiritismo, de 3 às 4. Quinta-feira, o Reiki, aplicação do Reiki, de 2h30 às 4h30. Quinta-feira também, reunião de luto com a nossa querida psicóloga Seira, de 1h45 às 3h. Não é muita novidade? Tudinho feito com amor para você. Então, vamos agora ao nosso momento festivo. Os aniversariantes da semana de 13 de julho a 19 de julho, que é Antônio dos Santos Vilela, parabéns. Maria Aparecida Batista Dias, Osmar Bastos,
Lídia Augusto da Silva, parabéns. Sofia Dumont Miranda Moreira, parabéns a todos vocês que fazem aniversário neste mês de julho. Que Deus ilumine, proteja, traga muita força, muita fé e que nós possamos estar sempre envolvidos de pessoas do bem. Graças a Deus. Agora que falamos sobre os alimentos que fazem bem ao coração, vamos falar sobre os alimentos do corpo, aqueles que tanto ajudam a nossa casa e que também muitas das vezes ajudam as pessoas que chegam na nossa assistência e que também possamos doar cestas básicas para elas. Então, vamos ver aqui. Temos arroz, açúcar, café, feijão, macarrão, produtos para o mingau. Olha, elas amam o mingauzinho. Farinha láctea, maizena, mucilon, a aveia, tudo isso é muito importante. Não podemos esquecer o óleo, o biscoito de água e sal e o biscoito doce, tipo maizena, e os sucos diversos que elas amam no lanche. Para a nossa casa ficar bem limpinha e cheirosa, se você também puder nos enviar cloro, sabão em pó. Gente, a gente gasta muito sabão em pó. Imagina, né? 30 senhorinhas, a gente trocando todos os dias lençol, roupa. Imaginem. Detergente de pia, desinfetante, papel higiênico e sacos de lixos de 200 litros ou 100 litros. Se você não puder trazer esses itens à casa, mas gostaria de ajudar com a sua contribuição em nossas agências do Banco do Brasil ou Santander, fique à vontade. Anote, por favor, a nossa agência do Banco do Brasil. Agência 0001, dígito 9. Conta corrente 240052, dígito 9. Se preferir passar um Pix, muito obrigada. É o CNPJ 34 022 756 000153. Anotaram? Gostariam do Banco Santander? Nós também temos o Pix do Santander. 21, é o celular, tá, gente? 21 9983 69710. Prefere a agência e a conta corrente? Então vamos lá, anote por favor. A agência do Santander 4271, conta corrente 13004 1940. Se você quiser vir na nossa assistência e conhecer o nosso trabalho, dar um abraço, um beijinho na nossa vovó, fique à vontade, elas vão amar. Elas adoram um cafuné, um abraço, um sorriso. É um momento de alegria e descontração. Você também pode trazer um gostoso lanche, um momento musical, fazer uma roda de leitura, uma atividade. Também elas vão gostar. O nosso horário de visita e para esses momentos que você possa trazer para a nossa vovó será de 3 às 5. Você pode agendar conosco esse momento festivo. Se quiser, anote por favor. O contato aqui da ACEPT, Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, 21 2462 5176. Ficamos na Ilha do Governador, na Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho aqui da Rádio Rio de Janeiro. Ah, você mora longe e a cidade fica mais perto para você? Ok, sem problema. Anote o nosso endereço no centro da cidade. Avenida 13 de Maio, número 13, Sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Contato desta sala,
31 90 38 73. Por esse número você pode pedir para escreverem o nome para a prece, sempre lembrando que no e-mail e no pedido de telefone coloquem enfermos, que é para irradiação de saúde. Aí coloca lá direitinho. Desencarnados são aqueles nossos entes queridos que já estão na pátria espiritual. Aí coloca direitinho. Se você não colocar o enfermo ou desencarnado, nós não vamos poder nem ler aqui no programa, porque não sabemos, né, qual é a condição que o nosso irmão está. Então, lá na 13 de maio, a Simone pode lhe atender às segundas, de segunda a sexta-feira, de 9 a meio-dia. Agradecemos a sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro, ok? Nosso e-mail. Ah, Marina, eu prefiro escrever um e-mail. Lembre-se, anote direitinho, tudo em letras minúsculas. Nome para prece@gmail.com. Gostaria de ouvir uma reprise do nosso programa? Acesse o nosso canal no YouTube. Gente, por favor, vai lá, dê o like no nosso canal. Isso ajuda a mais pessoas estarem em contato nessa corrente do bem. Vocês vão pedir para os seus amigos darem um like? Eu agradeço, hein? Conto com vocês. Anote o endereço. @ACE Paulo de Tarso. Gostaria de seguir a gente no Instagram? Então vá lá. Não fique assim, não perca tempo. No nosso Instagram, a assistência _espírita _Paulo. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo,
de água para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, amigos e amigos. Vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E vamos ao seu item 5º, que tem por título Os Inimigos Desencarnados. Daí é comentário de Allan Kardec.
É muito bom a gente pensar que existem inimigos que estão desencarnados. Nós espíritas sabemos disso. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, homem mau reconhecerá um dia os seus e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falha o seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade pública ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, contar os inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser que, por isso, as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, conseguintemente, se deve usar a benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade. Que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de reconduzir ao caminho do bem e contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento amai os vossos inimigos não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Esse recado é direto para nós, né, espíritas? Porque nós sabemos que a vida continua. E quem não era bom na terra vai continuar não sendo bom na espiritualidade. Então, os inimigos que nós fizemos aqui, ao desencarnar, deles nós nos livramos, nós sabemos disso. A morte não vai impedir que eles continuem não gostando da gente. E na espiritualidade vão ter muito mais possibilidade de nos atingir. Então, é questão de inteligência. Tratar bem os inimigos aqui, tentar torná-los em amigos, fazer com que eles mudem a ideia ruim que tem com relação a nós. Se amanhã, depois se falecerem antes de nós, eles vão nos ver com outros olhos, com outra simpatia, mesmo desencarnados. Nós estaremos nos livrando de problemas futuros terríveis, se nós seguimos esse preceito do Cristo. Amar os vossos inimigos. E essa recomendação de Kardec inclua nesses inimigos os inimigos desencarnados também. Por hora ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Respostas da Vida,
pelo espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Leitura número 2. Ganhando resistência. Reconhece você que a sua resistência precisa aumentar. Por isso mesmo, não despreze o esforço no bem algum tanto a mais além do nível. Se o trabalho parece estafante, suporte mais um pouco as dificuldades em que se lhe envolvem os encargos. Onde lhe pareça já haver exercitado o máximo de humildade, apaga-se um tanto mais em favor de outrem, para que o seu grupo alcance a segurança ideal. Demonstre um pouco mais de paciência nos momentos de inquietação e evitará desgostos incalculáveis. Abstenha-se algo mais de reclamações, mesmo justas, no que se reporta aos seus interesses pessoais, e observará quanta simpatia virá depois ao seu encontro. Mostre um pouco mais de serenidade nos instantes de crise e você se transformará no apoio providencial de muita gente. Confie algo mais na proteção, na bondade divina e conseguirá superar obstáculos que se lhe figuram intransponíveis. Nos dias de enfermidade, aguente um tanto mais as dificuldades do tratamento e você apressará as suas próprias melhoras de maneira imprevisível. Tolere um tanto mais as intrigas que, porventura, lhe assediem o campo de ação, sem lhes oferecer qualquer importância, e defenderá a sua própria felicidade com inesperado brilhantismo. Você vive no mundo em meio de provas e lutas, desafios e necessidades, ao modo de aluno entre as lições de que precisa na escola, em favor do próprio aproveitamento. Aprenda a suportar os convites ao bem dos outros e você ganhará os melhores valores da resistência. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Paulina de Oliveira Domingos, Frederico José Mendonça de Carvalho, Alberto José Faulaber, Gabriela Faulaber e Silva, Bruno Mariano e Silva, Mariane Medeiros da Silva Barbosa, Joaquim Medeiros Afonso, Maria Cristina Mendonça de Carvalho, Creuza Batista, Salema Garção Ribeiro, Nelma dos Santos Rezende, Leandro Passos da Silva, Vanessa Basto Martins, Honorino Rezende, Oscarino Rezende, Silvânia Lugarini, Antônio Rosmari Cardoso, Ricardo Moura Cardoso, Assis Augusto da Silva Neto, Luzia da Silveira Paz da Silva, Esther Araújo Augusto da Silva e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé,
a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Giovanni Faria Silva, Edgar Alves Andrade, José Paulo Vátimo dos Santos, Carlos Antônio Muniz Pessoa, Júlio César Curado dos Santos, Denair Maria Cardoso, Maria Augusta Cardoso, Serli Maria da Silva, Chayene Araújo dos Santos, Solange Mesquita Ferreira, Martinha Zenaide Coimbra. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, quando compreendermos que a dor do vizinho é tão grande ou maior que a nossa, dispondo-nos a auxiliá-lo, quando substituirmos a tristeza ou desânimo pelo trabalho na prática do bem, considerando o divino valor do tempo, quando aplicarmos aos outros aquilo que desejávamos nos fizessem, quando percebermos que os erros do próximo são quase sempre muito menores que os nossos, quando admitirmos que a oportunidade da alegria e da paz deve fluir do céu não somente para a nossa casa, mas para o caminho da humanidade inteira, quando observamos que as nossas esperanças e necessidades são irmãs das necessidades e das esperanças de toda a gente, quando reconhecermos que só o bem praticado por nosso próprio esforço, com o nosso suor, com o nosso sacrifício e com as nossas mãos, pode fabricar o mérito para nossa alma, quando admitirmos que os nossos parentes e afeiçoados não são as melhores pessoas do mundo, e sim criaturas iguais às outras, carentes de nosso concurso fraterno, mas nunca de nossa lisonja corruptora, quando sentirmos a imposição da guerra contra nós mesmos, a fim de liquidar as cercas do egoísmo e do ódio, da ignorância e da miséria espiritual que nos combatem sutilmente, entrincheiradas no centro de nosso próprio ser, quando aceitarmos a realidade de que os outros se renovarão para o bem, se estivermos para o bem renovados, e de que educaremos o próximo à medida que nos educarmos, então, minha irmã e meu irmão, a mentira fugirá do nosso campo de ação, como a treva desaparece à frente da luz. O progresso e a decadência dependem simplesmente de nós. Quem desce à intimidade da furna, conformar-se-á com a sombra. Quem se eleva para o cimo dos montes, rejubilar-se-á com a bênção da glória solar. Meu companheiro de todas as tardes, preparemo-nos para a verdade, aprendendo com a luta, purificando-nos com o sofrimento, aperfeiçoando-nos com o serviço do bem, e sublimando-nos com o amor puro, porque, consoante os ensinamentos do Divino Mestre, só a verdade nos fará livres, só a bondade nos aproximará do Cristo Jesus.
Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.